O meia Alex revelou seu maior arrependimento ao ter deixado o Corinthians. O jogador, que foi campeão da Libertadores em 2012, acabou deixando o clube de uma maneira polêmica, mesmo após ter conquistado muita moral da torcida. Você verá nesse vídeo o que aconteceu e qual é o grande arrependimento do Alex. Nesse domingo tem rodada do Campeonato Brasileiro e eu tô colocando aqui na tela agora as odds da Bet365 para os jogos desse domingão, Dia dos Pais. Bet365, casa de apostas parceiro do canal, reúne em um só lugar: segurança, diversão e apostas. Então você pode se cadastrar e apostar por lá com a consciência tranquila. Lá você tem acesso aos principais campeonatos do mundo, odds competitivas, grande variedade de mercados e acesso também a um layout de fácil navegação. Para se cadastrar agora e já fazer as suas apostas, eu vou deixar o link para cadastro aqui na descrição. E se você usar o cupom VINI365, você vai ganhar automaticamente um bônus de boas-vindas. Eles têm também o chat Bet365, que é o suporte da plataforma, pronto para te ajudar 24 horas por dia em todos os dias da semana. Então, se você quiser apostar nos campeonatos internacionais, jogos de seleção, futebol brasileiro, tudo isso tem na Bet365, mas tem uma coisa que é muito importante: você só pode apostar por lá se você for maior de 18 anos e também se você souber jogar de maneira responsável, porque você vai lá visando entretenimento. Nunca você pode colocar alguma coisa que vai vir a te prejudicar ou prejudicar a sua família. Lembre-se sempre disso. Você, sendo corintiano ou não, você se lembra do meia Alex? O meia Alex era um meia canhoto que jogou por muito tempo no Internacional de Porto Alegre e teve uma passagem rápida pelo Corinthians. Era um meia que ia muito bem na bola parada, finalizava muito bem de fora da área, tanto que marcou uma boa quantidade de gols no Corinthians pelo curto tempo que ficou no clube. Enfim, era um ótimo jogador. Ele era aquele meia elemento surpresa que chegava toda hora na área para fazer gols, então fazia gol de tudo que é jeito. Cabeceando, gol de fora da área, gol de perna direita, perna esquerda, muito bom jogador. Tanto que ele acabou pelo Corinthians no período em que ficou, de 2011 a 2012, conquistando títulos importantes. Em 2011, ele faz gols importantes, dá assistências e ajuda o Corinthians a conquistar o Campeonato Brasileiro de 2011. Ele é titular, se consolida na equipe do Tite e acaba sendo titular também, e importante, na conquista da Libertadores, que até então era inédita para o Corinthians, em 2012, estando nas finais, por exemplo, contra o Boca Juniors. Então era um cara que estava há pouco tempo no clube, mas tinha grande influência na equipe, já tinha moral com a torcida e, claro, com o técnico Tite. Como eu disse, o Alex teve grande destaque no futebol brasileiro antes do Corinthians, defendendo o Inter de Porto Alegre. Só que antes de ele chegar no Corinthians, nesse meio entre Inter e Corinthians, ele chegou a jogar no Spartak Moscou da Rússia, onde ele disse até então que tinha ganhado o melhor salário da carreira, mas sofria muito também por conta do frio. Segurem essa informação porque ela vai ser importante na história do arrependimento do Alex. Então ele ficou no Corinthians da metade de 2011 até a metade de 2012. Um ano certinho praticamente. Disputou 55 jogos e marcou 10 gols, que é um bom número para um jogador de meio de campo. Aí, como eu disse, venceu Brasileiro e Libertadores. Tava em alta. Mas aí que tá. Depois da Libertadores, qual era a cereja do bolo? Disputar o Mundial de Clubes, ir pro Japão. Corinthians estava finalmente classificado para ir pro Japão. Mas o Alex não ficou no clube. Ele foi embora. E aqui vem agora o grande arrependimento dele. Ele recentemente, numa entrevista, num podcast que ele participou no canal Alambrado Alvinegro, ele explicou um pouco dessa situação da sua saída, que na época muitos torcedores não entenderam. Quando chegou o primeiro contato, ia vir as quartas de finais com o Vasco. Então ali de cara eu falei, poxa, lógico, seduzido demais pelo dinheiro do Qatar, foi Doha. E ao mesmo tempo eu falei, não quero, senão vai ficar conflitando esse momento decisivo e importante de escrever uma história. Falei, não dá. Ficou alguns dias, um pouco mais de uma semana remoendo. Eu e minha esposa não queríamos ir, de coração. A gente estava se sentindo super bem. Eu estava com 2 filhos já. Tudo em casa. Só que daí eu acabo tomando a minha decisão.
contra o que a minha família estava querendo, de ir atrás do dinheiro. Mas ao mesmo tempo, por isso acho que serve de exemplo para outros que quiserem também. Eu me arrependo, óbvio, porque se eu fosse para o Mundial, ganhar o Mundial, eu poderia ir para o mundo árabe igual. E eu lamento, porque realmente eu lembro do Tite falando sobre a questão do prestígio, do dinheiro vem junto, espera. Ele tentou me convencer, mas assim, também de uma maneira bem leve. Infelizmente, eu tomei essa decisão de um lado. Por que que eu falo isso? Porque eu cheguei lá e fui maltratado pra caramba nos meus primeiros 6 meses. Então, o que o Alex quis dizer com tudo isso? Que ele se arrepende de ter saído do Corinthians às vésperas do Mundial de Clubes, que poderia ser um grande momento da carreira dele. Porque ele alega que ficou seduzido pelo dinheiro que foi apresentado a ele pelo Al Garrafa do Catar. Porque até então, como eu disse, aquela situação da Rússia, ele havia dito que a sua passagem pelo Spartak Moscou foi onde ele havia ganhado mais dinheiro na carreira, mas também sofrendo muito para ganhar esse dinheiro. Então ele viu agora nessa possível ida para o Al Garrafa do Catar como uma oportunidade de fazer dinheiro de maneira mais tranquila e segura. Só que por que ele se arrepende? Porque não deu certo essa história do Al Garrafa. Ele chegou a ficar por lá 1 ano e logo voltou ao futebol brasileiro para defender o Internacional. A passagem pelo futebol catar acabou sendo também uma passagem sofrida. Aí imagine, ele foi já meio que balançado, mas por conta da grana, e aí ele vê de longe os seus companheiros que venceram com ele a Libertadores vencerem o Mundial, derrotarem o Chelsea. Então quando ele diz essa questão do prestígio e do dinheiro que o Tite tinha falado para ele, era justamente isso. Que ele poderia ter tido mais prestígio ainda, de repente sendo campeão mundial, e depois ele poderia ir ganhar o dinheiro dele tranquilo, mas tendo mais essa realização no seu currículo. Eu particularmente achei muito legal essa declaração do Alex, porque não são todos os jogadores que têm esse tipo de pensamento e de posicionamento. Pelo menos ele foi sincero, diz que queria sim o dinheiro, diz que foi uma coisa que ainda ele deixou ele balançado porque ele queria seguir no clube. Então quando o jogador ele é honesto assim, ele é sincero, eu acho que isso é muito legal. Podem ter certeza que pelo futebol que ele apresentou e pelos títulos em que ele ajudou o Corinthians, a torcida do Corinthians vai sempre o respeitar pra caramba. Não aconteceu o Mundial, mas, enfim, a história dele no clube já está escrita. Então, ele acabou ficando esse 1 ano, como eu disse, no Al Garrafa, depois voltou para o Internacional e seguiu no Colorado até se aposentar no ano de 2017. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Você, estando na situação do Alex, escolheria o dinheiro do Catar ou a chance de ser campeão mundial pelo Corinthians? Não se esqueça de comentar para que a gente possa trocar uma ideia. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um excelente Dia dos Pais. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!